Ô, Romário, desliga esse microfone, meu filho. Pronto. E aí, galera? Tudo bem? Que voz é essa, professor? É a voz de cumprimento. Beleza? Pessoal, boa noite. Estão vendo aí a tela? Tá tudo preto. Tá preto? Agora foi. Tá aparecendo aí, gente? Lei 9.503. Pessoal, vamos... Eu tinha parado no artigo 302. Vamos revisar um pouco aqui e aí a gente já prossegue nos últimos crimes do CTB, tá? Bom, gente, então vamos lá. Código de Trânsito, eu já falei na aula passada, né? Ele prevê aí as condutas na direção de veículo automotor, né? E, conforme eu havia falado, em via pública, né? Nem todos os locais é considerado via passível da legislação de trânsito, tá? Como assim? Lembra que eu falei da semana passada? O que considera vias urbanas em que o código estará vigendo? Só um minutinho. O que considera, senhores? Então, o artigo 2º da lei
são vias terrestres urbanas, as ruas, avenidas, logradouros, caminhos, passagens, estradas, rodovias, e que terão seu uso regulamentado, né, pelos órgãos de trânsito, tá? E nós tivemos uma alteração em 2015. Pergunta: se eu estacionar no mercado, no atacadão, na vaga de deficiente, eu poderei ser multado? Sim ou não? Dentro do estacionamento interno do atacadão, eu poderei ser multado? O que vocês acham? Alô? Estão me ouvindo? Alô, alô? Ouvindo sim, professor. Creio que não. Não. Quem está falando? Eu, Rogério. Rogério Martins. Mais alguém? Olha a pergunta, gente. Vamos pensar e raciocinar. Eu estacionei na vaga de deficiente. A minha deficiência é mental, né? Estacionei na vaga de deficiente. Aí, o responsável lá do estacionamento chama a viatura da polícia ou da CT. Esse veículo será multado? O que vocês acham? O Rogério falou que não. Mais alguém? Eu acho que não. Eu acredito que não. Se ela é deficiente, mesmo sendo. Não. Deficiente mental, sendo eu tô brincando. que não. Ah, Eu tô brincando. Deficiente mental, não. Deficiente mental é quem estaciona no lugar deficiente. Eu tô dizendo. então besta, entendi. Bom, eu sou normal. Única deficiência é ser corintiano, por exemplo. E aí É uma estaciono. qualidade. Qualidade de lixo. Eu estaciono numa Nossa. vaga de deficiência. Eu poderei ser multado? O que vocês acham? O Douglas falou não, o Rogério não. Celine Eu falou falei não. não também. Eu acho que não. A Celine? Eu acho que não. Eliomar fala que sim? Eliomar, Nossa, depois desse recado, eu vou até embora, hein? Sim, habilita o seu áudio e fecha a sua câmera. Quem falou sim aí? Bom, gente, então vamos ver o seguinte, ó. sim. Félix, Isso. veja aqui, ó. Para os efeitos desse código, são considerados vias terrestres as praias abertas à circulação pública, as vias internas pertencentes aos condomínios, constituídos por unidades autônomas, e as vias e áreas de estabelecimento privados de uso coletivo. E aí? Mudaram de ideia ou não? Hein? Áreas de estabelecimentos privados de uso coletivo, senhores. O que eu quero dizer com isso? Eu mudei de ideia. Não? Eu acredito que sim. Eu mudei. Ah, tá. Então, veja, senhores, a partir de 2015 houve alteração justamente por causa desse problema de estacionamento em estacionamentos de comércios que não eram respeitadas as regras, né, de circulação, estacionamento.
foi acrescentado áreas de estacionamento privados de uso coletivo. É um estacionamento privado, mas que é um uso coletivo, tendo em vista que é um mercado que é de uso coletivo, né? Uma área que é aberta ao público, tá? Em que pese seja um estabelecimento privado, mas é de uso coletivo, né? Qualquer pessoa pode entrar. Então, essa é a ideia. Então, cuidado. É possível, sim, tá? Ser autuado se violar regras de trânsito dentro de estacionamentos coletivos. Agora, veja, pergunta. Dentro de uma fazenda, a estrada da fazenda, seria possível ser autuado? Sim ou não? Não. Isso. Quem falou não aí, o Rogério? Foi o Heiger. Heiger? Não, senhores. Não é Mas é possível. interno, Se for uma fazenda, único proprietário, tá? Não haverá regras de trânsito, autuações de acordo com o CTB, tá? Agora, se eu moro num condomínio, tem várias casas ou apartamentos, cada um é dono de um prédio, de um apartamento, de uma casa, e tem as vias lá do condomínio. As vias têm as regras de estacionamento, e se eu desobedecer, desde que seja um condomínio que tenha unidades autônomas, né, cada um dono de uma, né, uma parte, haverá também a penalização, gente. Então, é assim, condomínios, estacionamento de mercados, que tem uso coletivo, ou mesmo dos proprietários, vários deles, né? Tem aplicação o CTB, estacionamentos e tudo mais, tá? Velocidade, entre outras coisas que a pessoa pode ser aí autuada. Locais, estradas, ruas que pertençam a só um proprietário, que não é pública, não se aplica as regras do CTB. Tudo bem? Bom, deixa eu ver aqui se tem mais alguém para entrar. Então, eu falei a semana passada, gente, basicamente, os crimes do Código de Trânsito, ele tem 2 crimes de dano, tá? Que seria o crime de lesão culposa, né, e homicídio culposo, tá? Na direção de veículo automotor. Se a pessoa atropela usando o veículo dolosamente, em tese aplica-se o Código Penal comum, tá? Homicídio doloso, correto? Então eu tenho crimes de dano, né, onde efetivamente resulta dano à vítima, tanto lesão corporal culposa quanto homicídio culposo. Eu tenho crimes de perigo, que é a grande maioria do Código de Trânsito. Crimes de perigo concreto, eu tenho que provar que alguém correu algum risco com a minha direção. E crimes de perigo abstrato, que na verdade, só de você dirigir de uma determinada forma, presume-se o perigo. Não precisa provar efetivamente que uma vítima teve a sua integridade aí ameaçada. Então você tem, repetindo, crimes de dano, onde se exige o efetivo dano à integridade, seja homicídio culposo ou lesão culposa, tá? Eu tenho os crimes de perigo, se dividem em 2, perigo abstrato e perigo concreto, tá? O perigo abstrato, eu não preciso provar que determinada pessoa correu um risco efetivo, basta a mera prática do delito,
né? Basta a mera prática do tipo penal. E os crimes de perigo concreto, alguns deles exigem a efetiva comprovação de que alguém teve a sua integridade física ameaçada, mesmo que remotamente, tá? Bom, eu falei para vocês que se o crime do Código de Trânsito for de lesão corporal culposa, tá? Aplica-se a Lei 9.099. Como assim, professor? Se eu atropelar alguém culposamente, causando lesões, tá? Eu poderei ser beneficiado pela 9.099, que são aquelas medidas despenalizadoras, tá? Despenalizadoras. Então, veja lá, ó. Eu poderei, atropelei alguém, artigo 74 da 9.099. Eu poderei pagar lá uma indenização para a vítima e encerrar a ação penal, tá? Então, é possível aplicar aí a 9.099, porque, em regra, gente, só vamos voltar lá. Lesão corporal é de 6 meses a 2 anos, tá? A 9.099 aplica-se até 2 anos, correto? Crimes com pena máxima até 2 anos, tudo bem? Então, a lesão corporal culposa na direção de veículo automotor é infração de menor potencial ofensivo, aplicando-se, portanto, a possibilidade do artigo 74, que é a chamada composição civil dos danos, correto? Tá? Em regra, ela se torna de ação penal pública condicionada à representação, né? Então, dependerá de representação, ação penal relativa aos crimes de lesões corporais leves e lesões culposas. Opa! Tá? Então, aqui, lesões culposas, o artigo 88 da 9.099 tornou esse crime de ação penal pública condicionada à representação. Cuidado, se você olhar crime de lesões corporais, senhores, lesão culposa, lá não fala nada. Quando não fala nada, qual tipo de ação penal que é? É ação penal incondicionada. Só que no 129 do Código Penal não tem nada. Não trata do tipo de ação penal. Quando não trata, trata-se de incondicionada. Só que o artigo 82 da 9.099, desculpa, artigo 88 da 9.099, tornou lesões culposas um crime de ação penal pública condicionada à representação. Tudo bem? Se for também incondicionada, né, estiver a pena até 2 anos, é possível também, né, a chamada transação penal, que é feita entre o MP e o autor dos fatos, certo? Isso quando se trata de ação penal incondicionada. Nós estamos tratando disso na aula de segunda-feira, na aula de processo penal, tá? Bom, estou só relembrando, hein, gente? Semana passada eu já falei disso daqui, mas como é um tema bem complexo, eu estou reavivando a memória de vocês, tá? Bom, então veja o seguinte, ó. Primeira coisa. A regra é que lesão corporal no trânsito, ou seja, atropelei alguém, não se analisa, nesse primeiro momento, a gravidade, gente. Quebrei o dedinho lá, a unha, arranquei uma perna no trânsito. Desde que não morra, tá? Se morrer, aí passa para outro crime. É lesão corporal culposa. A gravidade da lesão causada na direção de veículo automotor vai ser levado após, na aplicação da pena.
na primeira fase da aplicação da pena, que é a gravidade e consequências do crime. Artigo 59 do Código Penal, tá? Mas, se eu atropelei alguém, causei lá um arranhão, ou quebrei a perna, é o mesmo crime de lesão corporal culposa. A gravidade da lesão, nesse primeiro momento, não entra em consideração, apenas na fixação da pena. Tudo bem até aí? Bom, lembrando, quando eu falo lesão corporal culposa, gente, ou homicídio culposo, serve para os dois, eu estou tratando as questões do quê? Da imprudência e perícia negligência, né? Da chamada previsibilidade objetiva. O que era esperado do motorista? Manutenção do veículo, condução na velocidade correta, habilidade para dirigir, né? Tudo isso daí está dentro da previsibilidade objetiva que se exige de qualquer motorista. Se eu violar alguma dessas previsões, ou seja, fui imprudente, negligente ou imperito, então eu pratico lesão corporal culposa. Ou homicídio culposo, se vier a matar a vítima, né? A outra parte. Por exemplo, fazer uma ultrapassagem sem as cautelas devidas, ou em faixa proibida, né? E resultando lá o acidente causando lesão ou morte. Tudo isso aí está caracterizado a imprudência, tá? Então, eu poderei responder por lesão corporal culposa ou homicídio culposo, dependendo do resultado para a vítima. Bom, então veja. Em princípio, a lesão corporal culposa, que é o mais comum que a gente tem hoje no trânsito, né? São as lesões, atropelamentos que a gente fala. A grande maioria causa só lesões, né? Mas tem bastante morte, mas o grosso mesmo, posso afirmar para vocês, mais de 90%, são acidentes de trânsito com vítima, que a gente fala, né? Onde houve lesões, tá? Então, a grande maioria desses crimes depende de representação. A vítima, se não quiser fazer nada, a polícia não pode, tá? Por causa do artigo 88. Se a vítima falar, não, tô bem, não quero fazer nada, o policial só registra o BO lá na hora e libera as partes, tá? Se a vítima quiser já que seja conduzido e seja feita a ocorrência, ela tem direito, ela pode já exigir a representação, né, de ser feito lá o BO e ser conduzida a ocorrência, tá? Nesses casos, então, vai ser esse acidente de trânsito vai cair no GCRIM. Estou falando de lesão corporal culposa, tá, gente? Vai cair no GCRIM. Vai haver a possibilidade de composição dos danos com a vítima, tá? Ou se for de ação penal incondicionada, a transação penal pelo Ministério Público. Correto? Bom, tudo isso eu falei se a lesão corporal não tiver ocorrido as seguintes situações. Então, veja. Se eu estou bêbado, sob influência de álcool ou qualquer substância aí, uma maconha, e atropelar alguém causando lesão, não se aplica a 9.099, ou seja, os benefícios do GCRIM. Vamos resumir assim, ó. Se eu atropelei alguém causando lesões corporais, estando embriagado ou alcoolizado, não terei os benefícios da 9.099. Quais benefícios, professor? Repito, isso aqui é importante. Não terei a possibilidade de composição dos danos, se for lesão, né? Se for outro crime, não terei direito à transação penal, tá? E, mais importante, as lesões que seriam culposas, elas que dependeriam de representação,
não serão mais condicionadas à representação. Como assim? Esta lesão corporal no trânsito culposa, se eu estiver sob influência de álcool, deixa de ser condicionada à representação conforme o artigo 88 da 999. E aplica-se e torna-se ação penal incondicionada. E a polícia tem que levar e tomar as providências independente se a vítima quiser ou não. Não terá também a possibilidade de composição dos danos e nem não será termo circunstanciado, será instaurado um inquérito policial, tá? E a pessoa responderá normalmente em regra no rito sumário, tá? Bom, mas é só isso que retira a aplicação da 9.099 na lesão corporal culposa? Não. Se essa lesão for decorrente de participação em via pública, de corrida, disputa, competição, que é o chamado racha, tá? Não é só a corrida, tá, gente? Pode ser demonstração de perícia, né? Lembra daquele zerinho que os caras ficam fazendo, o cavalo de pau, e outras exibições aí com os veículos, tá? Então, se eu tô fazendo lá uma exibição, tirando racha, né? Não autorizado, óbvio, pela autoridade competente, autoridade de trânsito. Se eu estiver fazendo isso daí, eu não terei direito, e causar lesão corporal, tá? Eu não terei direito aos benefícios da 999, tá? Uma outra questão, gente, se eu estiver transitando em velocidade superior à máxima permitida para a via em 50 km. Como assim? Traduzindo. A via, digamos que a velocidade para a via são 40 km, tá? E aí, eu acabei perdendo o controle e atropelando alguém, causando lesão corporal. E aí comprovou pelo radar que eu estava 95. Ou seja, a velocidade da via era 40. Eu estava 95 quando acabei atropelando e lesionando uma vítima. Nesse caso, senhores, esta lesão corporal também não será termo circunstanciado, não terá os benefícios da 999. Será feito um inquérito policial, tá? E a pessoa responderá como um processo sumário normal. Tudo bem? Então, repito, transitando em velocidade 50% a mais do que a prevista para a via. Tá? Se bem que é velocidade acima, tá? Então, por exemplo, a velocidade lá é 70. Eu estou a 135. Acima de 50 km do previsto para a via. Então, se eu atropelo alguém, neste caso, a lesão corporal não terá os benefícios da 9.099, tá? Tudo bem? Então, veja que só haverá o benefício da lesão no trânsito, né, o benefício da 9.099, se não tiver bêbado, sob influência de álcool, não estiver participando de racha ou exibição automobilística, fazendo manobras, ou não estiver acima de 50 km previsto para a via, tá? Então, a maioria dos casos de lesão corporal no trânsito cabe GCRIM, a não ser que incida nessas três hipóteses aqui que eu acabei de falar. Veja, gente, na fixação da pena dos crimes de trânsito,
O artigo, lembra que são 3 fases, né? As circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, né? Que aquela situação lá, periculosidade, conduta da vítima, né? Antecedentes. O CTB, em relação àquela fixação da pena, que começa com o artigo 59, que são as circunstâncias judiciais, aí a segunda fase são as agravantes atenuantes, e depois a terceira fase, as causas de aumento e diminuição de pena. Na primeira fase dos crimes de trânsito, o juiz vai analisar, nas circunstâncias judiciais do 59, ele vai dar especial atenção à culpabilidade do agente, né? Ou seja, o quanto que ele foi responsável pelo acidente, e as circunstâncias e consequências do crime. E aqui que entra, normalmente, a lesão, o tamanho da lesão que a vítima sofreu. Então, quanto maior a lesão, o juiz tende a aumentar a pena base, tá? Veja que isso aqui é coisa nova, 2017. Então, nas circunstâncias judiciais, que é a primeira fase de aplicação da pena, o juiz vai dar especial atenção à culpabilidade e consequências do crime. Bom, senhores, tem alguém aí com o microfone aberto? Dá uma fechada aí, que eu estou vendo vozes. Deixa eu ver se eu vejo quem é aqui. É o Félix. Fecha aí Obrigado, Félix. Gente, até aqui, alguma dúvida? Eu estou repetindo isso aí porque essa matéria aqui ela é meio complexa, hein? Agora pode abrir, Félix. Dúvidas? Douglas? Douglas ele só ligou e foi comer. O bicho é gordo? Não, eu estou aqui, eu entendi, sim. Tô brincando. Mais tranquilo, pelo menos do meu ponto de vista. Com esses exemplos, senhor. Oi? Não entendi, desculpa. Está bem mais tranquilo com esses exemplos. Tá. Igual do 50%, ou então do uso de álcool, entorpecente, ou de corrida e de raça. Pelo menos para mim está tranquilo. Beleza. Deixa eu ver aqui. Isabelle, Giuliane. Eu não lembro dessa Isabelle aqui. Quem que é Isabelle? Isabelle? É aluna nova, não? Eu não lembro de você. Seu nome... Mas eu estava em todas as aulas. Olha, vou ver depois, viu? Dúvidas? Nada? Então vamos lá. Continuando. Bom, uma das penalidades que são previstas, gente, no Código de Trânsito é a suspensão ou proibição de obter aí a habilitação ou a permissão para dirigir, tá? Lembrando, suspensão é quem já tem e vai estar com a habilitação suspensa. Proibição é quem ainda não tem e vai ficar proibido de obter a habilitação, tá? A permissão, na verdade, é a habilitação que você tem no primeiro ano. Se você não praticou faltas graves, depois de um ano você pega a habilitação definitiva, correto? Bom, existe a previsão no CTB, no Código de Trânsito Brasileiro, de aplicar essa punição acessória, tá? Então, veja que pode ser aplicada isolada ou cumulativamente, né? Mas a maioria dos crimes, na verdade, todos os crimes têm uma pena, não só suspensão ou proibição de se obter a habilitação, tá? Qual o prazo que o cidadão pode ficar aí suspensa a sua habilitação? 2 a 5 anos, correto? Se ele foi condenado por um crime de trânsito, ele tem 48 horas para entregar lá a sua carteira de habilitação, né?
E esse prazo de 2 meses até 5 anos só vai correr após ele estar em liberdade. Enquanto ele estiver preso, não corre o prazo de suspensão da carteira de habilitação, tá? Isso aqui nós falamos, né? É possível, durante o próprio inquérito, o cidadão aí ter a sua habilitação suspensa, cautelarmente, tá? Cautelarmente quer dizer provisoriamente, correto? E geralmente quando é um crime grave e tal, causa repercussão, muitas vezes o cara já perde, já, né? Já tem aí essa medida de suspensão da carteira de imediato, tá? Durante o próprio inquérito ou o processo. Dessa decisão aí cabe recurso em sentido estrito, que é o chamado rese, tá? Tanto da decisão que decretar a medida cautelar de suspensão, como a que indeferir. Então, lógico, se o juiz indeferiu, quem vai entrar é o MP. Se o juiz decretou a suspensão da habilitação, quem vai entrar é o advogado do acusado, né? Para verificar se mantém essa suspensão cautelar da habilitação aí. Aqui nós temos uma norma interessante. Se eu praticar 2 crimes de trânsito, quer dizer, for condenado por um, depois na sequência for condenado por outro, aqui fala reincidente, gente. Lembre-se que reincidente, você só é reincidente até 5 anos contados do término do cumprimento da última punição, né? Se passou de 5 anos, você deixa de ser reincidente. Tudo bem? Então, eu fui condenado por um crime de trânsito, né? Passaram-se 2 anos, eu pratico outro crime de trânsito. O juiz aplicará, essa aqui é obrigatório, tá? Aqui a norma manda o juiz aplicar, não o juiz pode. Aqui é uma penalidade obrigatória que deverá ser aplicada pelo juiz, que é a suspensão da habilitação, tá? Isso fora a pena de prisão, né? Ou restritiva de direitos. Tem a possibilidade já, na própria sentença penal do crime de trânsito, o juiz já determinar a multa reparatória. A multa reparatória tem que ser o valor exato e tem que ter lá a prova, né, do prejuízo material sofrido pela vítima, tá? Essa multa reparatória é só para custear o valor gasto pela vítima. Não é uma indenização por danos materiais e morais. Isso daí a pessoa vai ter que impetrar ação na vara civil, tá? É lógico, se eu já recebi uma multa reparatória aqui no processo penal, quer dizer, após trânsito em julgado, vira um título executivo, a vítima já pode executar o dano que ele sofreu desse acidente, tá? Agora, se ela quiser um valor maior, aí ela vai ter que entrar com ação no cível. E se ela ganhar essa ação no cível, aquele valor da multa reparatória vai ser descontado do valor que ela efetivamente ganhe na área civil. Entende ou não? Tudo bem, gente? Quem está acordado, está entendendo ou não? Então, em princípio, eu tenho uma multa que só vai cobrir o dano provado, gasto com hospital, remédio, seja lá o que for, mas eu posso depois entrar com ação civil para exigir danos morais materiais, né? Só que daí vai ser descontado do valor, esse valor que eu já recebi, vai ser descontado se eu ganhar aqui um valor maior na área civil. Tudo bem? Bom, continuando aí. O CTB também, gente, ela previu agravantes para os crimes de trânsito, tá?
Quando você fala assim, agravam as penalidades do crime, que momento que o juiz vai aplicar essas agravantes, senhores? Potencial dano, veículo sem placas, sem permissão para dirigir. Estas agravantes são aplicadas na segunda fase da aplicação da pena. Então, o juiz vai pegar a pena base, vai analisar as condições dos 59, que são as chamadas circunstâncias judiciais, vai fixar uma pena, depois vai verificar as agravantes. E aqui, essas são agravantes específicas dos crimes de trânsito, tá? Lembrando que se uma dessas agravantes fizer parte do tipo penal, não poderá ser aplicado a esta agravante. Por quê, senhores? Deixa eu perguntar para uma pessoa aqui, ligeira. Heiger. Heiger? Professor, você pode repetir a pergunta? Você estava assistindo novela, né? Ó, Não, é que eu estava fazendo uma outra coisa aqui. Eu estava anotando. veja a pergunta, ó. O artigo 298 previu agravantes, tá? Para os crimes de trânsito, beleza? Beleza. Essas agravantes, elas serão aplicadas nos crimes de trânsito. Agora, se o tipo penal já prever uma das agravantes, eu posso aplicar essa agravante novamente? Por exemplo, ó, dar um exemplo para ficar claro. Eu tenho uma agravante dos crimes de trânsito que é você causar o acidente sem possuir a permissão para dirigir ou carteira, ou seja, você praticou um crime de trânsito sem ter a carteira de habilitação, correto? Vamos dizer que eu atropelei alguém e não sou habilitado, beleza. Então seria aí lesão corporal, né, ou homicídio culposo, né, sem possuir permissão para dirigir. Esta é uma agravante. Agora, e o artigo... Só um minutinho. E o artigo 309? Dirigir veículo automotor sem a devida permissão para dirigir ou habilitação. Se caçar de dirigir, gera perigo. Veja, eu tenho um crime específico, senhores, para quem não dirige, está dirigindo sem habilitação. Opa! Eu vou aplicar aquela agravante nesse crime do artigo 309? Entendeu ou não? Entendi. Eu acho que se já tiver incluso no artigo do parágrafo, acho que não, porque aí você puniria 2 vezes pelo mesmo fato. Creio eu. Isso. Muito bem. Perfeito. Já pegou o espírito da coisa. Então, repetindo, gente, o que o Heiger falou está correto. Se eu tenho as agravantes, tá? Que o juiz vai aumentar a pena se o cidadão praticar um crime de trânsito com alguma dessas situações aqui. Beleza. Ocorre que, se essas situações, né, já estiverem presentes no próprio crime, eu não posso utilizar uma situação agravante para aumentar a pena quando o próprio tipo já está punindo essa agravante. Ou seja, se eu já tenho um tipo penal para punir esse tipo de conduta, eu não posso utilizá-la novamente para aumentar a pena sob pena de bis in idem. Ou seja, punir por 2 vezes pelo mesmo fato. Professor, Pois não? só tenho uma dúvida nesse assunto que o senhor está tratando. No caso de ser de mesma natureza, ou apenado com, por exemplo, com o mesmo tipo de pena, tudo bem. E se, por o caso, ele está dirigindo sem habilitação, mas ele está dirigindo também embriagado, pela gravidade, isso pode, por ser diferente, somado na hora de dimensionar a pena?
Então, depende do que efetivamente ele praticou, tá? Porque vai ser o mais grave. Se ele chegar a causar dano, o crime de dano, ele absorve os crimes de perigo, certo? Então vamos pensar que ele estava embriagado, sem habilitação e atropelou alguém e lesionou. Aí esquece os crimes de perigo, tá? E aplica esse crime de dano. Agora, se eu tiver no crime de dano, no crime de perigo, uma conduta que é tipificada, e além dessa conduta, o cara está, por exemplo, causando um dano potencial para 2 ou mais pessoas, aí eu só posso usar uma vez, entendeu? Então eu vou tipificar lá, por exemplo, aquele 309 lá, que é dirigir sem habilitação, causando perigo de dano. Eu não posso colocar essa agravante aqui. Agora, se ele estava lá com outra situação, por exemplo, dirigindo do jeito que você falou, causando perigo para 2 ou mais pessoas, aí vai ser aplicado uma vez só, como agravante só? Não está previsto no tipo? Não. Aí eu posso aplicar. O que eu quero deixar claro é que não é possível eu utilizar um mesmo fato para tipificar o crime e ainda agravar. Não sei se ficou claro. Entendi. E havendo 2 delitos, o qual pode ser somado, tá? O mais grave ou o mais leve? Então, vai depender. Se um crime ele é caminho para a prática do mais grave, aí ele absorve. Se for crimes, condutas distintas, foram praticadas próximos, juntas, eu posso ter concurso de crimes, concurso formal ou material, tá? Então, se for condutas que não têm relação, né, de subsidiariedade entre uma e outra, condutas distintas, nós vamos ver os crimes daqui a pouco, né? Pode se somar, tá? Por exemplo, assim, ó, eu estou dirigindo em alta velocidade, perdi o controle, atropelei 2 pessoas que estavam no ponto de ônibus. Tem 2 crimes, 2 lesões ou 2 mortes, culposamente. Mas daí é o quê? É concurso formal de crimes. Uma só ação produz 2 ou mais resultados. Entende? Então, nesse caso, eu pego a pena de um só e aumento de 1/3 até a metade, que é o concurso formal de crimes. Entendeu? Então, Tá certo. Mas veja, ó, uma só conduta, dirigir alta velocidade, perdi o controle, então fui imprudente, atropelei e matei 2 pessoas, opa, foi uma só ação praticando 2 crimes. Então vou responder um processo só, concurso de crimes ali, concurso formal de crimes, em regra pega a pena de 1, né, e aumenta no concurso formal. Se forem 2 condutas, 2 ações, né? 2 condutas distintas, produzindo 2 ou mais crimes, aí você pode aplicar o concurso material, porque daí soma, é um processo só, mas para cada crime soma a pena de cada um deles, entendeu? Ok, obrigado. Bom, gente, então nós temos aqui as agravantes, tá? Então tem agravantes aí causando... Isso aqui sempre vai agravar a pena, desde que não façam parte do tipo do penal, né? Então, ter o condutor praticado, né, algum dos crimes de trânsito, cometido a infração com dano potencial para 2 ou mais pessoas. Então, por exemplo, aqui seria você colocou em risco, quando você fala dano potencial, é crime de perigo, tá? Você colocou em risco, aqui é o perigo concreto, eu tenho que provar que 2 ou mais pessoas correram o risco com aquele meu crime de trânsito lá. Por exemplo, tirar a racha lá e tirar a fina de 2 ou mais pessoas que quase foram atropeladas. Então, eu tenho essa agravante. Eu tenho lá o crime de racha com essa agravante, tá? Dano potencial para 2 ou mais pessoas. Ou de grave dano patrimonial a terceiros, né? Quase que eu destruí lá, sei lá, uma loja, uma barraca, não sei, devido ao meu crime de trânsito.
Tô fazendo lá zerinho e quase que eu destruí lá algum comércio, por exemplo, tá? Também vai agravar a pena dos crimes de trânsito se eu pratiquei o crime utilizando veículos sem placas, tá? Com placas falsas ou adulteradas. Então, aqui adulterada pode ser qualquer forma de adulteração da placa. Pode ser com fita isolante, pode ser pintando a placa, tá? Ou uma placa falsa mesmo. Veja que vai aumentar a pena, vai agravar, né? Se o meu veículo estava nessa circunstância. Agora veja, gente. Não confunda com o artigo 311 do Código Penal, que é você adulterar marcação de veículo, né? Identificação de veículo. O artigo 311 do Código Penal, ele pune o Professor, cara... tem uma dúvida. Deixa eu só terminar aqui. O 311, ele pune o cara que falsifica, que adultera a placa, o chassi, essas coisas. Não quem está dirigindo especificamente. Pode ser que quem esteja dirigindo tenha falsificado, tá? Mas o 311 só pune quem adulterou o sinal de identificação de veículo automotor. Pois não, quem chamou aí? Quem foi, Douglas? Eu, Rogério. Ó, Rogério. E nessa nova, esse decreto aí atual aí da restrição aí par e ímpar aí, aí também pode aumentar, se o caso ocorrer aí, aumenta a pena nesse caso, se o cara saiu no dia errado, assim, né, e cometeu um desses crimes aí. Bom, não, por quê? Bom, vamos lá. Esses causas de aumento aqui, essas agravantes, na verdade, é só para crimes de trânsito, tá? O CTB, ele pune também as infrações de trânsito, tudo bem? Excesso de velocidade, estacionar em local proibido, passar farol vermelho, isso não é crime. Isso é infração de trânsito, cabe multa. Então, essas agravantes vai ser para os crimes que nós vamos falar. Então, por exemplo, homicídio culposo, dirigindo, atropelei e matei alguém, lesão culposa, racha, dirigir embriagado causando risco de dano, para crimes apenas, tá? Em relação às infrações de trânsito, não se aplicam essas agravantes, somente para os crimes, que nós já vimos 2, mas vamos voltar, tá? Beleza? Tranquilo? Beleza, tranquilo. Minha dúvida era o seguinte, tipo assim, tipo assim, o cara falsificou aí, no caso, você tá falando que ele falsificou a placa aí, tal, para andar, aí mesmo assim, aí ele vai, no caso aí, ele vai só por causa da falsificação, né? Não vai agravar nada aí que ele pode responder, ele pode aqui não agravar que crime, mas ele pode responder por falsificação, adulteração de sinal de veículo automotor, tá? Ele pode responder por outro crime do Código Penal, não por aqui. Beleza? Pessoal, só para não esquecer aqui, principalmente o Félix aí, avisa o pessoal para mim. Em relação aos trabalhos, nós vamos utilizar a mesma sistemática a partir da aula 8, do encontro 8 lá do AVA. Pode ir fazendo os questionários que estão no final de cada aula, até o 16º, que ainda não coloquei todos, mas aí até a data da prova eu vou colocar. Mas quem já puder ir fazendo, para não ficar em cima, já pode fazer nos questionários do encontro 8 até o 16. Aliás, 8 não. Do 9 ao 16, porque o 8 era até da primeira prova, tá? Então, encontro 9 a 16, as questões que estão no final da aula, pós-aula, vocês já vão deixando pronto aí,
Mas é para entregar só quando terminar o 16º encontro lá, tá? Bom, voltando aqui, gente. Também agrava a pena se eu pratiquei um crime de trânsito sem possuir permissão, né, para dirigir, né, a habilitação. Também agrava se eu tiver a permissão para dirigir categoria diferente do veículo, tá? Então, por exemplo, a categoria A, que é de moto, B, de veículo, C, aí, que é um cargo um pouco maior, pode levar aí, aqueles veículos de van, né? A D, que já tem que ter uma para transporte de passageiros. Bom, mas de qualquer forma, eu tenho, vamos pensar assim, eu tenho habilitação A, de moto, e estou dirigindo um carro, e atropelo alguém. Opa, então minha pena vai ser agravada. Por quê? Porque eu tenho uma categoria diferente do veículo que eu tô. A minha habilitação é para um tipo de veículo, eu tô dirigindo outro tipo de veículo, tá? Então, nesse caso, agrava aí. Também vai agravar se eu tiver aí na situação de transporte de passageiros ou carga, que é para os caminhoneiros ou para os motoristas de ônibus, tá, geralmente, né, se eles praticar o crime violando as regras da profissão deles, tá? O inciso 6º também agrava a pena se utilizando veículo que tenha sido adulterados, equipamentos ou características que afetem a sua segurança e o seu funcionamento, de acordo com os limites de velocidade prescritos nas especificações do traficante. Traduzindo, gente, se eu praticar um acidente de trânsito, um crime de trânsito, com o carro tunado ou turbinado, alterado as características dele, aumenta a minha pena, tá? Então, o cara que turbinou o veículo, se praticar crime de trânsito, a pena será agravada. Também aumenta a pena se eu praticar o crime de trânsito sobre faixa de pedestres, tá? Também aumenta a pena. Bom, eu falei para vocês na aula passada, e muitos, quando acaba aí atropelando alguém, né? Acaba se desesperando e fugindo. Mas qual que é o certo, né? O certo é você parar e tentar socorrer a vítima, para você não responder, tá? Porque se você atropela alguém no trânsito, se você socorre ou chama socorro, você não será preso em flagrante, nem pagará fiança, tá? Então, é óbvio, né, que vocês têm que orientar. É aquela na hora do desespero, tal, a pessoa às vezes foge, assustada, a gente sabe disso, né? Mas tem que orientar, porque é acidente de trânsito, né? Por pior que seja o crime de trânsito, se você não foge e ajuda a socorrer, né? Não poderá ser preso em flagrante, desde que você preste socorro à vítima, tá? Bom, isso daqui, gente, se eu atropelei alguém, tá? Agora, se eu sou um outro motorista de outro carro que viu um atropelamento e não paro, não faço nada, teoricamente, o que eu posso responder? Quem sabe? Perguntar para um cara bom aqui. Romário. Professor, você pode repetir de novo, fazendo um favor? Pô, vocês estão dormindo, hein, cara? Eu tô pregando no deserto aí ou não? Ó. Pode repetir de novo, professor, fazendo um favor? Posso, senhor. Ó. Aqui no 301 diz que o condutor de veículo, se ele parar e socorrer a vítima, não pode ser preso em flagrante, nem será exigido fiança dele, tudo bem? Beleza. Isso é o condutor do veículo. E se for um outro motorista que viu o acidente
e não providenciou nenhum socorro, simplesmente foi embora. Em tese, tá? Em tese. O que você acha, Romário? Ele tá sendo negligente e tá omitindo socorro, né? Isso. Senhores, outros motoristas que por acaso tinham a possibilidade de ajudar, viu lá caído, não fez nada. Por exemplo, o motorista atropelou e fugiu. Aí veio o carro atrás, veio a vítima caída lá, só tem esse carro, só tem essa pessoa, desvia e vai embora. Em tese, essa vítima, esse motorista que veio atrás, responde por omissão de socorro do Código Penal, tá? E o motorista que atropelou e fugiu responde pelo CTB, que nós vamos ver daqui a pouco o crime dele, que é lesão e fugir, tá? Que a pena é aumentada. Tudo bem? Então, essa situação de prestar socorro aqui e não ser preso em flagrante é para o motorista que atropelou, que praticou o crime de trânsito, tá? Bom, gente, 302, praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor. Então, veja que aqui eu estou na direção de veículo automotor, correto? Agora, veja, eu estou dirigindo minha bike, 20 mil reais a bike, alta velocidade. E estou lá na rua, na via pública, e eu acabo desviando a atenção e passando em cima de uma velhinha em cima da faixa de pedestre, tá? E como a velhinha já é debilitada, a minha bike era muito veloz, a velhinha cai, bate a cabeça e morre. Pergunto-lhes, caros doutores do 9º semestre, haveria o crime de trânsito aqui, homicídio culposo, sim ou não? Crime de trânsito, não, porque ela não tinha não era automotor. Então tem o homicídio, mas eu acredito que não é um crime de trânsito. Mais alguém? Alguém está prestando atenção? Quer falar? Eu também acho que não caracteriza como crime de trânsito. Quem está falando? Caixa. Crime. Perfeito. Não é crime de trânsito se não estiver na direção de veículo automotor, senhores. Charrete, cavalo, bicicleta. Não entra aqui, tá? Não entra aqui. Bom, então, tranquilo. Quando você fala homicídio culposo, senhores, lembre-se, o que é o culposo? Você tinha que atuar de determinada forma, havia uma previsibilidade em relação à sua conduta e você violou o que era esperado como motorista, né, das suas ações. Então, eu só posso dizer que alguém é culposo, agiu culposamente, se esta conduta tinha possibilidade de prever para o homem médio, tá? Bom, vamos pensar assim, ó. Eu estou dirigindo meu veículo na rua, velocidade da via normal, tá? Um corintiano sai do nada da calçada e entra na frente do carro. E eu acabo atropelando e matando esse desgraçado. Pergunto-lhes, eu pratiquei homicídio culposo? Sim ou não? Alguém? Pode repetir, professor? Eu estou dirigindo, velocidade da via normal, tá? E um corintiano sai da calçada do nada e entra na frente do meu carro e eu acabo, né,
passando por cima desse cidadão e matando-o. Eu pratiquei homicídio culposo 302 com meu veículo, atropelei e matei lá o corintiano. Culposo. A Kátia falou culposo. Mais alguém? Eu acredito que é culposo também. Ou vai depender também se prestou socorro, né? Se atropelou e foi embora, eu acredito que ele se transforma em doloso. Só de ir embora se transforma em doloso? Não, não pode mudar o dolo da conduta inicial. Eu posso responder por ter ido embora, mas não que vai mudar o dolo o fato de eu fugir. Mais alguém? Quer dar uma opinião? Vamos trocar ideia aí, gente. Eu sei que a aula assim é jegue, mas... Professor. Acho que foi culposo, sim. Culposo? Sim. Sim, é culposo. Culposo? Rogério? Isto, Sim. gente. Só muda para palmeirense. Isso, gente. Errado o que vocês estão falando. Por quê, professor? Porque homicídio culposo é quando eu agi imprudente, com imperícia ou negligência. Se eu estou dirigindo e eu falei velocidade normal dentro da via, é a chamada culpa exclusiva da vítima, senhores. Vocês têm que lembrar lá das primeiras aulas de direito penal, da teoria do crime, né? Causas de exclusão da conduta. Lembra da conduta penalmente relevante? Ela tem que ser dolosa ou culposa. E aí você tinha causas de exclusão, caso fortuito, força maior, culpa exclusiva da vítima, não é isso? Coação física irresistível. Lembra isso daí? Faz tempo, hein? Bom, traduzindo, senhores, é lógico que a polícia vai instaurar inquérito, vai apurar, porém, se demonstrar que não havia, que a culpa foi exclusiva da vítima, ela que entrou na frente do meu veículo, do nada, né? Não tem culpa. Eu não tenho culpa, não fui imprudente, estava na velocidade da via, não fui negligente, não fui imperito. Então, nesse caso, faz o processo, mas com certeza é só para apurar as condições em que o cidadão morreu, mas com certeza eu serei absolvido porque eu não pratiquei homicídio culposo quando a pessoa entra na frente do veículo de surpresa, tá? Entenderam ou não? Sim. Lembre-se sempre disso. O cara quer se matar, se joga na frente do seu carro. Vai te dar trabalho? Vai, porque vai ter que apurar que o cara se jogou e tal. Porém, a certeza da absolvição é clara, tá? Porque foi culpa exclusiva da vítima. É uma das causas de exclusão da responsabilidade penal. Certo? Bom, galera, o homicídio culposo previsto no CTB é mais grave do que o homicídio culposo previsto no Código Penal. A pena é de 2 a 4 anos, tá? Como assim? Se eu acabei matando alguém, empurrei uma pessoa, ela tropeçou, bateu a cabeça e morreu. É homicídio culposo, Código Comum. A pena é de 1 a 3 anos só. O homicídio culposo no Código de Trânsito, a pena é maior. 2 a 4 anos, tá? E veja que eu tenho a pena também acessória, que é a suspensão da habilitação. Né? Suspensão ou proibição de se obter a permissão à habilitação, tá? Então, eu vou ter a minha habilitação suspensa ou vou ser proibido de obter a habilitação, se eu não tiver ainda. Bom, aí nós temos aqui 2 a 4, tá? Essa aqui é a pena base. Só que daí eu tenho as causas de aumento de pena.
de 1/3 até a metade. Então, vai pegar a pena base, 2 a 4, tá? Se eu tiver na direção de veículo automotor e não possuir permissão, carteira de habilitação, então vai ser 2 a 4 anos, aumentada de 1/3 até metade. Beleza? Então, também eu poderei ter aumento de pena se eu atropelei e matei alguém na faixa de pedestre ou na calçada. Também aumentará 1/3 a metade a minha pena se eu matei a pessoa e deixei de prestar socorro, que foi aqui, acho que a Kátia que falou. Na verdade, aumenta a pena, Kátia, do homicídio. Não muda a culpa. A culpa, o elemento subjetivo culpa permanece, tá? Só que se eu atropelei alguém, matei, tá? E fugi, aumenta a pena de 1/3 até a metade, correto? Também, se eu matei alguém com imprudência, imperícia e negligência, no exercício da minha profissão, né? Então, aqui entram os caminhoneiros e motoristas de ônibus, tá? Tudo bem, gente? Então, veja que eu tenho homicídio, pena base, 2 a 4, e pode chegar a aumentar até a metade, tá? Quando ocorrer alguma dessas situações aqui. Aqui, gente, que é o X da questão, 2017, ó. O que é isso, professor? É você matar alguém estando sob efeito de álcool, que é o homicídio, né? Ou outra substância psicoativa, pode ser qualquer droga, que determine dependência. Veja que causou muito reflexo em algumas mortes que ocorreram tempos passados aí, né? Indivíduos totalmente embriagados. Teve um caso lá se eu não me engano, no Paraná, que um ex-deputado lá em altíssima velocidade subiu com o carro, voou com o carro, atropelou, passou por cima de um carro, de outro carro, arrancou a cabeça de 2 pessoas. E o cara totalmente embriagado, né? Tá? Então, veja, esse homicídio alcoolizado, homicídio culposo, tá? Veja que a pena é relativamente alta, 5 a 8 anos. Só um minutinho. Então, e a suspensão também da habilitação, tá? Bom, tudo bem até aí, gente? Então, homicídio culposo na direção de veículo automotor. E aí nós temos aqui essa mudança 2017, que é relativamente nova, tá? Bom, agora nós vamos para a lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. Eu falei isso aqui na aula passada, mas vou repetir a pergunta, tá? Imagina que eu vou atravessar uma rua, não olho, entro na frente de uma moto, a moto desvia, bate em mim, desvia, e o motoqueiro cai e se lesiona. Tudo bem? Então, eu sou um pedestre, entrei na via sem olhar, na frente de uma moto, o motoqueiro desvia de mim, né? Tem um leve choque, acaba perdendo o controle, caindo e se lesionando. Tudo bem? Pergunto-lhes: caberá esse artigo 303 do Código de Trânsito Brasileiro praticar lesão corporal culposa na direção de veículo automotor? Sim ou não? Não, porque a pessoa que ocasionou o acidente não estava com o veículo. Mais alguém? Alguém discorda dela? Ou concorda?
É isso aí. A Cátia está certa. Nesse caso do exemplo que eu dei, o cidadão entrou na frente de uma moto e causou lesão no motoqueiro, vai ser lesão corporal do Código Penal. Só é o 303, senhores, se for a lesão praticada pelo motorista, tá? Aí sim que configura o crime de trânsito lá. Bom, então lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. Lembrando que quando você desrespeita as regras de trânsito, ultrapassagem, velocidade, não manter distância do veículo da frente, você está sendo imprudente. Automaticamente, se você causa lesão com essa conduta sua, né, acaba batendo no carro, lesionando alguém, seja do outro carro, seja o pedestre, né, desde que você esteja dirigindo o veículo, você responde aqui. Então, esta responsabilização do 303 tem que ficar provado que você, de alguma forma, foi imprudente, imperito, negligente em relação às regras de trânsito, tá? Então, pode entrar aqui qualquer violação. Por exemplo, eu entrei numa rodovia sem dar preferência, sem prestar atenção, acabei fechando outro veículo, né, causando lesão, acidente e tal. Foi uma imprudência. Eu posso responder aqui se eventuais vítimas se lesionarem, tá? Bom, 6 meses a 2 anos, correto? Eu já falei com vocês lá no começo, tá? Eu falei com vocês a respeito da lesão corporal, né? 6 meses a 2 anos, 2 anos cabe o GCRIM, só que lembrando, cabe o GCRIM desde que, né, não passe de 50 km da prevista para a via, não esteja embriagado, não é isso? E, esqueci qual que é o outro aqui. Influência de álcool, tirando racha, tá? Então, lesão corporal que você está tirando racha, velocidade a 50 km acima do previsto para a via ou alcoolizado, nesses casos, não cabe a 999, tá? Em tese, se não tiver isso daí, como a pena máxima até 2 anos, cabe a 999, a composição civil, transação penal, tá? Bom, aumenta-se a pena de 1/3 se ocorrer qualquer das hipóteses do parágrafo 1º do 302. Então, são aquelas hipóteses do homicídio lá. Então, veja, eu atropelei alguém e causei lesão, sem possuir a carteira de habilitação. Atropelei alguém, causei lesão, da pessoa que estava na faixa de pedestre. Atropelei alguém, causei lesão e fugi. Tudo aumenta 1/3 a metade. Atropelei alguém trabalhando como motorista de transporte de veículo ou passageiro. Aliás, desculpa, veículo de transporte de passageiro, tá? Ou pode ser profissão, que daí é de carga, motorista de caminhão. Então, vai aumentar de 1/3 a metade. Se eu causei lesão corporal, você vai pegar de 6 meses a 2 anos e vai aumentar 1/3 a metade se esse atropelamento ocorreu nessas circunstâncias do parágrafo 1º do 302, tá? Sem habilitação, faixa de pedestre, sem prestar socorro ou na atividade profissional de motorista. Bom, a pena privativa de liberdade, 2 a 5 anos, sem prejuízo das outras previstas nesse artigo, se o agente conduz o veículo com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência do álcool, tá? Ou outra substância psicoativa, que é qualquer droga, que determina a dependência. Se do crime resultar
lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, tá? Então, veja, gente, aqui é a lesão corporal culposa, lesionei alguém, estando embriagado, né? Estando dirigindo sob a influência de álcool, tá? E desde que essa lesão tenha resultado de lesão grave ou gravíssima na vítima, correto? Então, aqui ele leva em consideração também o resultado causado pela lesão, tá? Então, vai ser a pena de 2 a 5 anos, é uma pena elevada para uma lesão corporal, desde que eu esteja embriagado, alterado em razão da influência do álcool, e essa lesão seja grave ou gravíssima, conforme o artigo 129 do Código Penal, tá? Então, repetindo, eu tenho, para o homicídio culposo, eu tenho o aumento de pena, se eu atropelei alguém embriagado, 5 a 8 anos, então aqui é o homicídio culposo embriagado, 5 a 8 anos, e a lesão culposa embriagado, 2 a 5 anos. Tudo bem? Dúvidas? Bom, eu tenho um crime próprio aqui, senhores, o 304, a omissão de socorro, quem está dirigindo, tá? Então, aqui é o condutor do veículo, né? Ele deixa de prestar imediato socorro à vítima. Mas lembrando, hein, tá? Se configurar lesão ou homicídio, qual que se aplica? Se aplica o mais grave, tá? Porque aqui eu vou aplicar, inclusive, com a causa de aumento de pena, que é o cidadão deixar de prestar socorro. Aí eu teria ou homicídio ou lesão, com aumento de pena por ter deixado de prestar socorro, tá? Em tese aqui, esse acidente, né? Eu simplesmente lá tinha um acidente e a vítima não teve lesão nenhuma, mas eu deixei de socorrer. Ela passou mal lá e eu deixei de socorrer, né? Ou deixei de solicitar apoio da autoridade pública. Em regra aí, chamar o resgate, chamar a polícia e tal, tá? Veja que esse crime aqui é um crime de omissivo próprio, só de eu deixar aí o condutor de pedir apoio, né, para a polícia ou, né, o SAMU, aí, seja o que for, tá? 6 meses a 1 ano. Isso se não constitui um crime mais grave, né? Se tiver aquelas lesões lá, aí o crime mais grave absorve esse, correto? Incide nas penas previstas nesse artigo o condutor do veículo, ainda que a sua omissão seja suprida por terceiros, ou que se trate de instantânea. A doutrina, senhores, diz que essa parte aqui, se trate de vítima com morte instantânea, que não pode configurar, né, não tem como configurar um crime, porque não tem objeto jurídico a ser defendido. Se a vítima já morreu instantaneamente, não tem objeto jurídico a ser tutelado pela norma. Então, isso daqui seria seria inócuo, tá? Então, isso aqui, segundo a doutrina, isso aqui não tem efeito. Colocaram na lei, se já morreu, né, não tem como você obrigar alguém a socorrer. Então, mesmo que tenha ferimentos leves, em tese, você tem que pedir apoio aí, correto? Mas aqui, se você praticou o acidente imediato, que é só se efetivamente você teve a possibilidade, você vai, se você causou acidente
e aí o terceiro foi lá e resgatou e solicitou apoio e tudo mais, tá? Então, não é qualquer... De repente, sofreu um acidente aí. O artigo 35, senhores, aqui está mais ligado à questão de você bater um veículo no outro e você se evade do local, quando você, em regra, aí vai ser responsabilizado, né, penal ou civilmente, e você se evade do local para não ter que pagar lá o prejuízo que você causou. Você tem muito que a moto lá com o carro dele se evade, tá? E em tese isso é crime, né? Então, 6 meses a 1 ano. O cara que não ser responsabilizado penal ou civilmente. Tá? Veja que a diferença aqui. Então, aqui é deixar de ser vítima, 304. No tranco é deixar de assumir lá um eventual assistente. Então, veja aqui. Tá cortando só para mim ou tá cortando para todo mundo? Professor, tá a conexão está cortando aqui, hein? Não estou escutando direito. Aqui também está travando. Eu não falei nada que eu falei, vai ver que é o meu computador. Mas aqui está travando e picotando muito. Deixa eu ver aqui só um negócio. Está bem distorcida. Hã? A sua voz está saindo bem distorcida. Tem alguns minutos já. Eu achei que era minha internet também. Tá, eu vou falar mais pausadamente para evitar confusões, tá? Bom, gente, então vou só dar uma reprisada aqui nesses dois últimos artigos. O 304, que é o crime de omissão de socorro na direção de veículo automotor. Então, aqui, quem causa o acidente deixa de socorrer a vítima, tá? Esse crime é difícil da sua consumação, por quê? Porque quando eu deixo de socorrer uma vítima que eu atropelei ou eu causei um acidente, veículo em outro, em regra, eu responderei corporal culposa na direção de veículo automotor ou homicídio culposo, tá? A situação do 304 seria quando eu acabei tendo um acidente, teve uma vítima lá, sei lá, passou mal no outro veículo e eu simplesmente não pedi apoio, né? E não solicitei aí viatura, né? Veja que se eu tiver local perigoso, muita gente, muitos indivíduos aí ameaçando a minha integridade, eu posso fugir do local. Aí, entende-se que você estaria em estado de necessidade, tá? Por exemplo, sei lá, fechou um motoqueiro, o motoqueiro caiu, e aí começa a acumular um monte de motoqueiro lá, gritando lá, é nóis, mano, tal, aqui é Corinthians. O que você faz? Foge, né? Porque senão os caras vão te bater, vão te roubar, certo? Aí estou dentro do estado de necessidade, né? Não haveria responsabilização numa situação de excludente da ilicitude, numa situação aí emergencial. Bom, eu falei também aqui que se terceiro socorrer, o código diz que caberá a punição, tá?
é lógico, essa punição aí, desde que o condutor tinha a possibilidade de fazer alguma coisa, virou as costas e depois um terceiro veio e socorreu, né? Porque se acontecer um acidente, um terceiro já socorre de imediato, eu não posso imputar uma omissão a alguém que não teve nem oportunidade de socorrer, tendo em vista que terceiro já socorreu, tá? Bom, aqui fala de tratar de vítima com morte instantânea. Os autores dizem que aqui é uma norma sem efeito, não tem objeto jurídico a ser tutelado, porque se já morreu, não tem por que punir o indivíduo de um atropelamento que não tem mais nada a ser feito, tá? O 305 difere do 304, porque aqui eu causei um acidente e eu simplesmente fugi. Aqui é para não pagar lá o dano que eu causei no veículo alheio. Isso acontece muito quando o cara bate no veículo e foge, né, para não ser responsabilizado civilmente pelos danos causados ao de outrem, tá? Tudo bem aqui? Como é que tá a voz agora? Tá parecendo que você tomou uma espinga. Porque tá embolando. Tá embolando ainda? Melhorou um pouco, mas ainda tá embolando. Ixi, Maria, eu bebi hoje. Pagou a internet, professor? Paguei, pô. Fala assim. E a minha é aquela Max Mega da Vivo, mas não adianta bosta nenhuma. A minha também é 50 megas, mas é horrível. 100 mega, não sei o quê. Toda vez que os caras fazem alguma coisa, aumenta, mas continua a mesma porcaria. Bom, para a gente encerrar o último artigo. Aliás, eu vou encerrar agora porque esse aqui é um artigo muito importante, que é dirigir embriagado. Tem 9 horas, já tô cansado. Bom, então vamos parar no 306, senhores. Alguém tem algum questionamento? No momento, quem está assistindo, né? Tranquilo, galera? Tranquilo. Positivo. Positivo operante. Conseguiu fazer o BO, Félix? Tudo resolvido, tá? Muito obrigado aí, tá? Conseguimos. Conseguimos pela internet e arrumamos uma outra saída, uma outra alternativa e tudo resolvido. Muito obrigado aí pela força. Não pude fazer muita coisa porque a civil é duro, viu, cara? É triste aquilo lá. Até com a gente eles causam câncer, imagina para o cidadão comum. Bom, valeu aí, tá? Gente, eu tenho os amigos, se não conseguir aí, assim, em último caso, eu aciono eles aí, mas aí tem que ser coisa mais grave, né? Assim, quando conseguiu mesmo pelos meios normais, vamos dizer assim. Bom, gente, como nada mais foi dito, nem foi perguntado, lido e achado conforme os presentes sessão, encerro a audiência. Abraço. Falou, professor.